sim analisar as questões, tá? Tá. E o que nós podemos falar aqui? O artigo 2º da MP, ele diz que durante esse estado de calamidade pública, as partes, empregado e empregador, poderão celebrar acordo individual escrito para garantir a permanência do vínculo empregatício. E esse acordo individual, ele teria prevalência, preponderância sobre os acordos coletivos, as convenções coletivas, tá? Sempre respeitados os limites estabelecidos na Constituição Federal. Aqui é um ponto principal. Uhum. Por quê, Cláudia? Porque o artigo 503 da CLT, que trata de redução de salários, ele fala que o salário ele pode ser reduzido em até 25%. E aí vem a discussão. Esse artigo, ele é aplicável numa situação de calamidade pública, de força maior, ou este artigo não pode ser aplicado porque ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, que lá no seu artigo 7º, em um dos seus incisos, fala que não pode haver redução de salários e de jornada sem a participação do sindicato. Verdade. Então, essa é a maior discussão. Não há nenhum posicionamento firme em um sentido ou em outro, até mesmo porque a MP ela não tratou disso que era o que todos os empregadores, principalmente, queriam saber. Ela não tratou de forma clara, tá? Então, eu vou falar aqui das duas posições. A posição que entende que não se pode reduzir salários e jornadas através de acordo individual, porque o 503 não foi recepcionado pela Constituição Federal, então, toda vez que tiver redução de salário, tem que ser através de convenção, um acordo coletivo, tá? Verdade. Com a participação do sindicato. E tem a corrente que entende que, por se tratar de uma hipótese de força maior, nunca vivida antes no nosso país, esse artigo 503, ele tem aplicabilidade, porque se trata de uma exceção. Ok. Então, as empresas poderiam, sim, reduzir salário e jornada. Considerando o que foi estabelecido aqui pelo presidente da República em relação a suspender o contrato e deixar o empregado 4 meses sem salário, eu diria que a questão da redução e da jornada é o de menos, né? Poderia então se considerar pela possibilidade de se reduzir jornada e salário através de um acordo individual, que seria muito mais benéfico do que o empregado ficar sem salário durante 4 meses. Muito mais fácil também, né? Muito mais fácil, exato. Agora, o que as empresas, na prática, elas estão fazendo, principalmente as grandes empresas? Elas estão tendo as férias coletivas aos seus empregados, que a própria ANP tratou de dispensar o aviso para o sindicato, até mesmo para o órgão público. Então, as empresas estão concedendo essas férias coletivas, tá? Férias individuais também é uma possibilidade. O empregador poderá pagar o terço das férias individuais até o 13º salário. Temos aqui a possibilidade de teletrabalho, a antecipação de feriados, tá? A própria reforma trabalhista já tinha previsto isso. Isso, a possibilidade, né, do empregado trabalhar e depois compensar o feriado. O banco de horas, muitas empresas hoje me fizeram a seguinte questão: doutora, mas eu posso colocar imediatamente os meus empregados em férias coletivas? A MP fala um prazo de 48 horas. 48 horas. Então, muitas empresas fizeram o quê? Concederam esses 2 dias de licença remunerada e aí sim esses empregados entrarão em férias coletivas, tá? Ok. Muitas empresas também estão concedendo banco de horas, que inicialmente será um banco de horas negativo. A própria MP fala que depois o empregado ele vai ter que trabalhar para repor isso num prazo de 18 meses, limitada essa compensação em 2 horas diárias, tá? Temos também o direcionamento do trabalhador para a qualificação. Aqui também foi
algo que o governo fez e, infelizmente, não teve aceitação pela maior parte, né, das categorias, principalmente dos empregados. Por quê? Porque no mesmo momento que ele diz que é possível a qualificação do empregado, ele retira a bolsa paga pelo FAT, de acordo com o artigo 476-A da CLT. Então, no momento de crise, onde deveríamos garantir um mínimo para o trabalhador, sempre considerando ou o salário mínimo ou o piso da categoria, o governo vem simplesmente dizer que ele pode entrar nesse programa, porém ele não vai ter a contrapartida do governo, que seria a bolsa, a qualificação, e que o empregador poderá conceder uma ajuda que não seria salarial, seria a título indenizatório, então seria em qualquer valor, em qualquer, né, medida. Uhum. Então, isso foi muito criticado, está sendo muito criticado. Verdade. O governo também deu um prazo aí para que as empresas possam pagar o fundo de garantia desses 3 próximos meses em até 6 meses a contar de julho deste ano. Mas de tudo, né, que nós temos visto, conversado, discutido com vários professores, procuradores, juízes, desembargadores, de tudo o que está acontecendo, qual que é a conclusão que tiramos? Nós precisamos ter um equilíbrio e, principalmente, chamar todas as partes para um diálogo. O que nós não podemos é penalizar as empresas, principalmente as que dependem da renda para pagar os seus trabalhadores, essas que dependem da renda mensal. Então, se um bar, um restaurante, um hotel ficar fechado, ele não vai ter a receita do mês para pagar para os seus empregados. Isso é fato. Uhum. Nós temos que ter um equilíbrio nisso, mas também, em contrapartida, não desamparar o empregado que precisa sobreviver, ele precisa comer. É uma necessidade básica garantida pela Constituição Federal. É uma conta que tem que fechar, né, Ariane? Fechar. E qual é a minha proposta? Eu já coloquei essa minha proposta em vários grupos de discussão, já está sendo levada essa ideia também por outros estudiosos do direito para o governo federal. A minha proposta é que, durante essa suspensão do contrato, o empregado, então, ele pudesse dar entrada no seguro-desemprego e de forma antecipada, ou seja, ele ficaria de 3 a 5 meses com o contrato suspenso, recebendo o seguro-desemprego, e lá na frente, quando ele fosse mandado embora sem justa causa, ele não teria esse direito. Perfeito, isso é ótimo. É ótimo. Em relação à Bolsa Qualificação, é muito boa, mas precisa ter o amparo do FAT, né? Que é justamente o Fundo de Amparo ao Trabalhador, como a denominação diz. Então, isso tem que ter. E, principalmente, também para que não haja demissões em massa. Porque, veja, Cláudia, da forma como está, muitas pessoas têm refletido o seguinte, principalmente os empregados. Então, é melhor eu ficar 4 meses sem receber o meu salário, ou mantendo o meu emprego, que eu também não sei até quando, ou é melhor que a empresa me dispense, faça uma demissão sem justa causa, pelo menos eu vou levantar o meu fundo de garantia, eu vou ter as minhas verbas rescisórias e vou dar entrada no seguro-desemprego. Então, veja, até para o trabalhador, da forma como está, acaba sendo melhor a demissão, porque ele vai precisar do quê? Do dinheiro na conta no mês seguinte. Então, é tudo isso que a gente precisa levar em consideração, com calma, com reflexões, ouvindo todos os envolvidos. Acredito que também o estado de greve não vai resolver, porque a greve não garante o pagamento de salários aos empregados. Se o tribunal vier a considerar essa greve abusiva ou ilegal, o empregado vai ficar sem salário do mesmo jeito. É verdade. Então, agora é um momento em que as partes precisam dialogar.
É verdade. É uma situação muito delicada e muito complexa diante da realidade que se vive, do momento em que se vive, né, professora? Exatamente. E eu me coloco à disposição caso tenha alguma pergunta, outras considerações, Cláudia, a serem feitas. Perfeito, professora. Muito obrigada pela sua participação, por essa live. Sou eu quem agradeço, me colocando à disposição aí de toda a sociedade. Eu acho que nesse momento temos que refletir, conversar e buscar soluções em conjunto. E vamos aguardar, porque eu acredito que também o governo está pensando aí em uma forma de liberar o próprio fundo de garantia. Eu acredito que ele será conduzido numa tranquilidade daqui para frente, para que todos possam sair, né, com pelo menos aliviados dessa crise, né, Cláudia? E não com mais problemas do que todo o caos que a gente já está vivendo. Deus me livre, é verdade. Professora, obrigada pela sua participação. A gente teve até algumas perguntas aqui, mas nosso sistema está muito ruim. Eu acho que a internet do planeta está ruim, né? Então a gente não está conseguindo acessar, mas a gente volta com certeza. Pessoal, fiquem atentos às nossas divulgações, nossas publicações no YouTube do Curso Êxito, no Facebook, em todos os nossos canais de comunicação. E a professora Ariane, com certeza, volta aí para uma nova live esclarecedora e tão clara quanto foi essa. Muito obrigada, professora. Até a próxima. Sou eu quem agradeço. Obrigada, Cláudia. Um abraço. Abraço.